Muito bem, queridos, nós vamos continuar nessa série de mensagens que estamos aqui há algumas boas semanas refletindo juntos sobre esse tema, o tema do avivamento, um tema tão necessário, tão urgente para as nossas vidas, para o nosso tempo. E nós iniciamos no último domingo a reflexão no capítulo 2 do livro de Atos, e há muita riqueza, há muita coisa especial de Deus sendo descrita nessa passagem, e nós iniciamos então a leitura dos 4 primeiros versos na semana passada, e hoje nós damos continuidade à mensagem da semana passada, quando o avivamento vem. Agora lendo Atos capítulo 2, do verso 4, nós leremos mais uma vez o verso 4, vamos refletir um pouquinho mais sobre o verso 4, e vamos ler até o verso 13 nessa manhã. Atos, no capítulo 2, do verso 4 até o verso 13, diz assim então a Bíblia. Caso você esteja sem a sua Bíblia e prefira, você pode acompanhar a leitura aqui nessa TV. Diz assim o texto bíblico: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Senhor, diante da Tua palavra santa e viva está o nosso coração nessa manhã. E para que esse tempo que temos aqui juntos seja para nós mais do que análise reflexiva sobre um texto, mais do que informações novas ou acúmulo de conhecimento, mas para que esta Tua palavra viva opere vida dentro de nós, precisamos da mediação do Teu Espírito. Então está aqui, Senhor, o nosso coração em confissão de absoluta dependência do Senhor. Deus vivo, fala conosco. Deus vivo, realiza em nossas vidas aquilo que o Senhor realizou na vida desses homens e mulheres descritos nesse texto que acabamos de ler. Para a Tua glória, Senhor, para a Tua máxima glória, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quando concede avivamento, Deus faz mais do que aquecer corações que se encontram frios. E quando concede avivamento, Deus faz mais do que fortalecer discípulos que talvez estejam enfraquecidos em sua fé. Quando Deus concede ao seu povo avivamento, sem sombra de dúvidas, corações frios são aquecidos de novo. O amor é renovado, o desejo de caminhar na companhia de Cristo é renovado. Com certeza, quando Deus derrama sobre o seu povo um tempo de avivamento, o coração desanimado, a fé enfraquecida, ela é fortalecida de novo. Homens e mulheres passam a caminhar, então, mais uma vez, não apenas pelas coisas que veem,
movidos não apenas pelas circunstâncias aparentes, mas pela promessa de Deus, pela palavra eterna de Deus, pela certeza de que caminham na companhia do Senhor. Mas quando Deus concede avivamento ao seu povo, Ele não faz apenas isso. Ele derrama o seu Espírito de forma tão real, que aquilo que acontece com a gente, e aquilo que acontece em nosso meio, começa a alcançar quem está do lado de fora. Aquilo que começa a acontecer dentro da gente, e aquilo que percebemos que acontece em nosso meio, começa a transbordar para além da nossa vida e para além do nosso contexto local, e alcança, abençoa, toca a vida daqueles que estão, entre aspas, do lado de fora. E é exatamente isso que a gente vê acontecendo aqui nessa passagem de Atos, no capítulo 2. Quando o Espírito Santo veio sobre esses discípulos, e vimos na semana passada, eles estavam reunidos em obediência à palavra de Cristo, num só lugar, orando, portas fechadas, ainda com receio do Império Romano, com receio dos líderes e das autoridades judaicas, pela perseguição, pela iminente perseguição que estava por vir, mas eles aguardavam juntos em oração o cumprimento da promessa, que Jesus disse que enviaria o seu Espírito. Quando o Espírito vem sobre esses discípulos reunidos aqui no dia de Pentecostes, a primeira evidência do derramar do Espírito sobre a vida deles não foi um estado de êxtase espiritual. A primeira evidência do derramar do Espírito sobre a vida deles não foi uma experiência assim de transcendência que eles tiveram, sabe? Algo privado que você não consegue explicar, porque só você consegue descrever, ou só você consegue ter a real percepção de que foi visitado pelo Senhor. Essas coisas acontecem, mas não foi a primeira evidência do derramar do Espírito Santo aqui. A primeira manifestação desse poder do Espírito que veio sobre a vida dos discípulos foi profundamente missional. Guardem essa palavra, porque ela é muito importante para a nossa compreensão da nossa fé cristã. A primeira evidência de que esses homens e mulheres reunidos em obediência a Jesus, orando e aguardando pelo derramar do Espírito Santo, a primeira evidência de que o Espírito veio de fato sobre eles, a primeira evidência pública, foi absolutamente missional. Revelou o coração missionário de Deus, revelou o interesse de Deus pelos perdidos, revelou o interesse de Deus pelos não alcançados por Ele. Até então, o texto diz no verso 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram então a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Essas outras línguas, descritas aqui por Lucas no livro de Atos, não eram sons indecifráveis. Essas outras línguas aqui, nessa descrição de Atos 2, não era assim uma linguagem espiritual, como outras vezes o Novo Testamento nos traz a informação, ora chamando de língua dos anjos, ora referindo-se como falar em mistério. O apóstolo Paulo disse certa vez, ensinando a igreja sobre esse dom, de que aquele que ora em espírito, ou aquele que fala em línguas com Deus, ou que fala em mistério com Deus, edifica a si. A Deus fala, mas não é desse dom do Espírito que nós estamos falando aqui, nem é esse tipo de linguagem espiritual que aconteceu aqui em Atos 2. No caso aqui do texto que lemos, essas outras línguas eram idiomas reais, reconhecíveis, identificáveis e imediatamente compreendidos pelos estrangeiros que estavam em Jerusalém por conta da celebração do dia de Pentecostes. A gente leu no texto, Lucas faz questão de listar os povos e regiões diferentes que estavam presentes em Jerusalém por conta da festa de Pentecostes, do verso 9 ao verso 11. Olha a lista: partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes.
Era um grande evento. E havia pessoas de nações distintas naquele evento. Nós sabemos disso quando grandes eventos acontecem, por exemplo, na nossa cidade. Não muito tempo atrás, nós tivemos no Rio de Janeiro o G20. A cúpula, representantes de várias nações no Rio de Janeiro. E sabíamos então que havia, sobretudo nos locais onde os eventos estavam acontecendo, pessoas dos mais diferentes países. Então ali, se você fosse uma das pessoas presentes e caminhasse por entre os presentes, muito provavelmente você escutaria um croata, um espanhol, um americano, um chinês, um japonês, um árabe, idiomas distintos. E a mesma coisa é descrita por Lucas aqui em Atos 2, Jerusalém estava cheia, pessoas de povos diferentes, e o que todos eles ouviram? Porque os discípulos de Jesus, cheios do Espírito Santo, passaram a falar noutras línguas, e a Bíblia diz, conforme o Espírito os capacitava para falar, e aquele fenômeno chamou a atenção, porque as pessoas ali começaram a escutar, e o que elas escutavam, diz o verso 11, os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Essa é a beleza. O derramamento do Espírito capacitou o povo de Deus a tornar a obra de Deus, as maravilhas de Deus, inteligíveis a pessoas distantes de Deus, a pessoas culturalmente distantes, inclusive, a pessoas cuja fé ou a possibilidade de crer em algo não passava pelo testemunho de Cristo, não passava pela compreensão do agir amoroso e maravilhoso de Deus ao mundo, ao enviar o seu Filho, mas ali, naquele momento, como a primeira evidência do derramar do Espírito Santo, enchendo a vida daqueles homens e mulheres, eles passaram a falar noutras línguas, em outros idiomas, e aquilo causava espanto para aquelas pessoas. Aqueles discípulos, ainda temerosos, lembra? Eles estavam com portas fechadas, com medo das autoridades políticas, com receio das autoridades religiosas, agora falam e falam com coragem. Mas eles falam de um modo que até outros povos podem entender. Eles falam de Deus, eles falam das maravilhas de Deus, mas o falar deles não é uma linguagem estranha. Eles falam de Deus, eles falam das maravilhas de Deus, mas pessoas que não conhecem a Deus e nunca desfrutaram das maravilhas de Deus, são capazes de ouvir e entender. A linguagem deles, cheios do Espírito Santo, não é a linguagem de uma gente esquisita, mas é a linguagem de alguém que, ao falar das maravilhas de Deus, consegue se comunicar com os outros. E isso nos revela mais uma coisa essencial sobre avivamento, irmãos. Quando o Espírito Santo visita o seu povo, ele não apenas transforma o coração do seu povo. Quando o Espírito Santo visita o seu povo, ele também transforma a comunicação do seu povo. Quando o Espírito é derramado, a maneira como a gente fala da nossa fé, a maneira como a gente testemunha do nosso Senhor, também é mudada. O Evangelho deixa de ser um dialeto interno. Sabe linguagem de gueto? Aquilo que, se conversado fora dos corredores da igreja, ninguém entende. O que eles estão falando? Que expressões são essas? Que músicas são essas que eles cantam? Que linguagem é essa? Que adjetivos são esses com os quais eles se referem uns aos outros? Por que eles se tratam com uma linguagem assim tão diferente, tão estranha? Não, o Evangelho deixa de ser um dialeto interno e passa a ser compreendido por quem nunca sequer o buscou antes. E eu queria aprofundar um pouco mais com você sobre isso hoje, no único ponto que eu quero refletir hoje com você. A nossa mensagem de hoje, ela tem um único ponto
para que ele seja bem fixado na nossa mente. E é esse: o Espírito dá voz ao povo de Deus. Quando Deus concede avivamento ao seu povo, quando Deus derrama de uma porção mais transbordante do seu Espírito sobre o seu povo, quando Deus visita um tempo de renovo ao seu povo, uma das principais evidências desse movimento do Senhor é que o Espírito Santo dá voz a nós. Ele dá voz ao povo de Deus. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Quem eram esses homens e mulheres, irmãos? Até esse momento, esses discípulos eram um grupo marcado por apreensão, cautela e timidez. Apreensão. Prenderam o nosso Senhor, mataram o nosso Senhor. Sim, vimos ele ressuscitar, caminhamos com ele aqui por 40 dias, mas vimos também ele ascender aos céus diante de todos nós e dizer que enviaria do seu Espírito. Mas o fato é que agora olhamos e não o vemos aqui. Estamos só nós, temos somente a nós mesmos, e lá fora, os mesmos que crucificaram o nosso Senhor têm a mesma indisposição quanto à nossa vida. A violência do império continua igual, a fúria e a revolta dos líderes religiosos continua a mesma. Então eles eram um grupo marcado por apreensão, por cautela, por uma certa timidez em falar. Como vamos falar? Vamos falar e é a nossa cabeça que vai rolar? Em João, no capítulo 20, verso 19, o texto nos fala deles assim com medo, em portas fechadas, antes ou no dia da ressurreição do Senhor, né? O texto diz: ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, o domingo da ressurreição, estando os discípulos reunidos a portas fechadas por medo dos judeus, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Antes da ressurreição de Cristo, o que mais definia o comportamento e o sentimento desses discípulos era medo. Um medo que os fazia ficar trancados a portas fechadas. Depois disso, lá em Atos, no capítulo 1, um capítulo antes desse que nós estamos lendo, Lucas mostra esses mesmos discípulos já esperando pela promessa do Espírito Santo, mas ainda inseguros, ainda sem entender muito bem o que isso significava. Lembra deles perguntando a Jesus antes da sua ascensão aos céus: Senhor, por acaso será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? E o que tinha por detrás daquela pergunta dos discípulos? Senhor, veja, olha o que aconteceu contigo. Te crucificaram, te perseguiram, te mataram. E quem fez isso? A fúria dos líderes religiosos e a violência do Império Romano, que domina sobre esse povo. Senhor, vai ser agora, nesse tempo, em que o Senhor vai enviar a sua promessa do Espírito, que o Senhor vai derramar, ou melhor, que o Senhor vai restaurar o reino a Israel, ou seja, o Senhor vai submeter o Império Romano ao teu povo, o Senhor vai fazer com que a autoridade política se derreta e o teu povo então tenha novamente protagonismo. Qual foi a resposta de Jesus para eles? A vocês não compete saber as estações e as épocas que o meu Pai determinou, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nada nesses homens e mulheres, humanamente falando, sugeria que eles estavam prontos para uma missão global. Nada. Eles não eram os mais ousados, eles não eram os mais preparados, eles não eram os mais corajosos, eles não eram os mais intrépidos. Nada olhando para eles, por olhos humanos, iria nos sugerir que esses eram pessoas preparadas para a missão do reino de Deus, para uma missão de alcance global. Mas quando o Espírito vem, ele não apenas enche o coração. Quando o Espírito vem, ele também liberta a voz. Quando o Espírito vem sobre o povo de Deus, ele não apenas transforma a gente aqui do lado de dentro, mas ele nos concede também uma voz para falar das maravilhas de Deus por onde passamos
e com quem nos encontramos. Então perceba, esse derramar do Espírito não é apenas uma experiência interior. Esse derramar do Espírito não é apenas uma emoção que muda na gente. E a gente agradece a Deus então, porque nos percebemos assim, mais sensíveis a Deus. Esse derramar do Espírito não é apenas sentir algo de Deus. Sabe aquelas coisas do tipo, nossa, hoje o culto foi avivado. Hoje a oração foi avivada. Nossa, hoje o louvor estava avivado. Por quê? Ah, não, porque eu senti uma coisa boa de Deus assim. É bom sentir isso. É bom ter a nossa emoção tocada pela presença do Senhor, sim, é maravilhoso. Mas quando o Senhor vem sobre o seu povo, não é apenas isso que Ele faz. Quando o Espírito é derramado, irmãos, o Senhor nos capacita para falar. Quando o Espírito é derramado, o Senhor nos capacita para falar. O Espírito Santo não transforma pessoas em consumidores religiosos. O Espírito Santo transforma pessoas em testemunhas das maravilhas de Deus. É por isso, irmãos, que um auditório abarrotado de gente num encontro que nós chamamos de culto não é necessariamente uma evidência ou a única evidência que devemos assumir de que Deus está fazendo alguma coisa especial dos céus em nosso meio. Um auditório lotado de pessoas numa manhã ou numa noite de domingo não significa necessariamente que esteja acontecendo um derramar do Espírito Santo, porque por vezes nós cedemos à tentação de nos tornarmos consumidores de religião. Vamos àquele encontro porque queremos ouvir aquele pregador, vamos àquele encontro porque queremos cantar com aquela banda, ou com aquele músico, ou com aquele cantor ou cantora, vamos àquele encontro porque a programação e a divulgação prometeu para nós uma noite de maravilhas. Então somos levados ali e podemos encher um auditório e não necessariamente estarmos debaixo de uma evidente obra do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito não faz o trabalho de transformar a gente em consumidores de religião, sommelier de culto. O culto hoje foi bom. O culto hoje não foi tão bom. Essa não é a obra do Espírito. A obra do Espírito é nos transformar em testemunhas das maravilhas de Deus. Primeiramente nos concedendo visão para ver as maravilhas de Deus e depois nos dando voz para falar delas. Mais à frente, nesse mesmo livro de Atos, no capítulo 4, quando os líderes religiosos se reúnem e tentam calar a pregação dos discípulos de Jesus, que eles começam a falar cada vez mais sobre Cristo, sobre o amor de Deus. Então eles são chamados pelo Sinédrio para uma reunião e dizem ali para os apóstolos o seguinte: olha, não falem mais desse nome. A gente não vai prender vocês agora. Pedro e João tinham ido para o templo orar. Uma pessoa deficiente física que ficava há anos na porta do templo pedindo esmola, estende a mão para Pedro e João esperando receber esmola deles. E você conhece o texto. Eles viram-se para aquele homem e dizem: nós não temos nem ouro e nem prata, mas o que nós temos nós vamos te dar em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E aquele homem que todo mundo conhecia como uma pessoa incapaz de se mover sozinho, se levanta e entra no templo saltando e louvando a Deus. Aquilo chama a atenção de todo mundo. Uma obra maravilhosa de Deus, e aquilo preocupa então os líderes religiosos por causa do agito que estava causando. E eles chamam Pedro e João. E eles têm um problema, eles não podem prender Pedro e João, porque todo mundo testemunhou o milagre que aconteceu. E eles dizem isso. Mas nós temos que fazer uma coisa, nós precisamos calar esses homens. E ali, diante deles, os grandes e mais respeitados líderes do judaísmo daqueles dias falam para eles o seguinte: vocês não vão ficar detidos agora, mas calem-se, não falem mais desse nome. O que Pedro e João fizeram? Obrigado pela maravilhosa chance que vocês estão nos dando. Não cometeremos mais esse erro, não desonraremos mais a autoridade de vocês. Tenham certeza de que no que depender de nós, vocês terão a nossa fidelidade e a nossa obediência ao comando que estão nos dando. Foi isso que eles disseram? O que eles disseram foi:
julguem os senhores mesmos o que é mais apropriado, se obedecer a homens ou obedecer a Deus. Quanto a nós, não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. O que o Espírito Santo faz? Nos torna testemunhas das maravilhas de Deus. Vemos as maravilhas de Deus, ouvimos as maravilhas de Deus, e então não podemos nos calar a respeito delas. E essa era a promessa. Atos 1:8, vocês serão minhas testemunhas. Quando o Espírito vir sobre vocês, vocês serão capacitados para testemunhar em Jerusalém, mas não só, também na Judéia, mas não apenas, em Samaria, mas não somente lá, até os confins do mundo. Em toda parte, em todo canto, vocês serão as minhas testemunhas. E aqui em Atos 2, essa promessa se cumpre de maneira visível, irmãos. De modo que a palavra-chave aqui, ou o verbo-chave aqui nesse versículo 4, é conforme o Espírito os capacitava. E isso, irmãos, é muito importante. Sabe por quê? Essas pessoas começam a falar aqui em outros idiomas, não porque eles foram no centro de Jerusalém e aproveitaram uma promoção de Black Friday e se matricularam na Wizard, no Brazos, para aprender então novos idiomas. Não, o Espírito os capacitava. Eles não estavam manipulando um fenômeno religioso. Olhe para a vida deles, leiam os evangelhos, eles não tinham condições de fazer isso. Eles eram fracos, eles eram limitados, eles eram incapazes em si mesmos. O Espírito os capacitava. Eles não fabricaram coragem, eles não fabricaram a própria ousadia, eles não estavam em busca de protagonismo. Tudo veio do Espírito, irmãos. Isso é lindo. Isso mostra a nossa dependência de Deus e como é bom depender de Deus. Porque Deus não está limitado às nossas limitações, Ele as supera. Ele toma as nossas vidas em suas mãos e faz coisas impressionantes, porque dele é o poder, dele vem a capacitação. O Espírito enche a vida dos filhos de Deus, isso é uma habilitação interior. O Espírito capacita a vida dos crentes, isso é uma habilitação funcional. O Espírito direciona o conteúdo dos crentes, falar das maravilhas de Deus. Ou seja, o Espírito Santo não apenas concede poder a nós, irmãos. O Espírito Santo dá propósito ao poder que Ele concede. Por favor, entenda isso. Quando você busca pelo Espírito Santo, você não está simplesmente buscando um poder, uma energia, uma coisa que vai fazer o seu corpo se sentir até mesmo insuficiente para resistir diante de tamanha glória. E não duvide, isso pode acontecer com você. Ninguém viu a glória de Deus e permaneceu o mesmo. Mas não é somente um poder que Deus concede. Ele concede, junto com a capacitação, propósito. Por que Ele nos capacita? Por que Ele nos enche? Por que Ele nos torna sensíveis ao Espírito? Por que Ele vem habitar em nós de modo tão maravilhoso? Por que Ele nos enche de força? Por que Ele nos concede dons? A propósito, esses discípulos não falaram de si mesmos. É interessante, não é? Porque o fenômeno chama a atenção, mas ninguém está olhando propriamente para aqueles discípulos, mas para as coisas que eles falam. Ninguém está, uau, que dom maravilhoso tinha Pedro e a gente nunca percebeu. Uau, quem é aquele outro ali? Nunca demos nada para ele, olha que coisa incrível que ele se tornou. Não, o espanto era: conhecemos esses homens, não são todos galileus? Vem cá, como nós estamos escutando eles falando das maravilhas de Deus na nossa língua materna? Como esses homens sem instrução para isso falam e a gente consegue entender sobre as maravilhas de Deus? Por que isso é importante para nós hoje, irmãos? Ao ponto de ser o único tópico que eu quero conversar nessa manhã à luz desse texto com você. Isso é importante porque uma das evidências do avivamento que nós precisamos ver na igreja do nosso tempo não é primeiramente mais entusiasmo,
E sim, quando Deus aviva o seu povo, o nosso entusiasmo muda. A gente passa a se empolgar menos com coisas vazias e mais com as coisas espirituais. É um fato. Mas quando Deus derrama avivamento, a evidência que nós mais precisamos hoje não é de mais entusiasmo, não é de músicas mais empolgantes, não é de experiências interiores muito intensas, não é de ambientes mais inspiradores, a fé e a devoção. Uma das evidências que nós mais precisamos ver na igreja do nosso tempo é Deus devolver a voz para uma igreja que se calou em seu testemunho. Se existe uma coisa que nós precisamos no nosso tempo, irmãos, e não é uma fabricação humana, a gente não consegue dizer assim, olha, a partir de agora na Plena Rio, nós teremos uma nova postura e uma nova voz, e cada pessoa vai fazer, não, essa estratégia é tola, porque não é da terra para o céu, é do céu para a terra que a gente precisa que isso venha. Uma igreja avivada, ela não se acomoda ao silêncio. Mas não se engane, uma igreja avivada também não terceiriza a responsabilidade do testemunho. Não é que nós precisamos estabelecer representantes que falem em nosso nome. Não é porque nós temos a crucial necessidade de ter representantes que falem em nosso nome nos bastidores do poder. Não havia, nesses dias aqui do texto de Atos que estamos lendo, um convertido no Império Romano que pudesse tentar de alguma forma atenuar o calor da pressão e da perseguição sobre a igreja de Cristo. Havia uma igreja avivada que não terceirizava a responsabilidade do testemunho. Deus devolver voz a uma igreja que se calou é ver que uma igreja que não deixa de falar das maravilhas de Deus porque teme a rejeição. Você conhece gente assim? Que não fala, que não compartilha a sua história com Cristo, com ninguém, e diz que faz isso porque não sabe falar, tem um pouco de vergonha, não sabe se vai falar certo, mas na verdade, lá no fundo, tem um medo de rejeição. Aqui nesse contexto, aqui nesse lugar, aqui nesse condomínio, aqui nessa empresa, se eu der evidência de que sou seguidora de Jesus Cristo, ainda que não seja público, essas pessoas interiormente elas vão começar a me rejeitar, elas vão tentar me comparar ao que de pior existe em termos de testemunho cristão, e eu não quero que eles me associem a isso, então, sabe, é melhor que eu me cale. Quando o Espírito Santo se derrama sobre a igreja, ele devolve a voz para um povo que tem se calado. Como nós aplicamos isso à nossa vida, como isso se aplica e como isso se manifesta entre nós. 4 formas, bem breves. Primeiro, o Espírito Santo nos devolve a coragem para testemunhar. Então perceba, não é fazer barulho, não é fazer um movimento que dê evidência de que nós somos igreja de Jesus. Eu não estou dizendo que não tenha validade atos que são feitos de maneira pública. Eu não estou dizendo que a igreja de Cristo não possa se reunir, se assim desejar, para um grande encontro de canção, de oração, na praia, na praça, num grande centro da nossa cidade. Eu não estou dizendo isso, mas perceba, é mais do que simplesmente fazermos um barulho para sermos ouvidos. O Espírito Santo devolve para a gente a coragem de testemunhar e comunicar com clareza a nossa fé. Comunicar Jesus com clareza. E acredite, pode ter algum impacto
para a vida de algumas poucas pessoas, um grande encontro, uma grande concentração de fé em algum lugar. Mas nada vai causar mais impacto na vida de alguém do que o testemunho que ela escuta e vê na sua vida, sentada do teu lado, trabalhando, caminhando com você, almoçando durante a semana com você e ouvindo das maravilhas de Deus que naturalmente são testemunhadas por você com coragem, porque você não se envergonha do Evangelho. Você sabe que é o poder de Deus para a salvação, porque foi o que te salvou. Perceba então que não é uma comunicação agressiva. Não é uma comunicação agressiva. Não é você agora, em nome de uma certa coragem para falar, sentar-se ao lado de alguém e dizer assim para essa pessoa: você já entregou sua vida a Cristo? E se essa pessoa, por alguma coragem, responder assim para você: não, você vai para o inferno. Não é você usar uma lógica curta para tentar falar para as pessoas com base no medo, mas é você ter a capacidade de dizer ao outro, com as suas próprias palavras, por que Cristo é tão amável, por que Ele é tão desejável, por que é tão doce estar na presença dEle, por que é tão bom pertencer a Ele, por que isso é maravilhoso para mim. Como eu não consigo dizer isso? Segundo movimento de como isso se aplica e se manifesta entre nós, é que o Espírito Santo devolve em nós a alegria para falar das maravilhas de Deus. Porque veja, quando o coração está seco, falar de Jesus parece um esforço, não é? O coração está seco, a gente está distante, a gente está desanimado. Mas quando o coração da gente é visitado por Deus, quando o coração da gente está cheio do Espírito, se torna natural falar daquele que dá sentido para a nossa vida. Natural. Se você caminha um pouquinho mais perto de mim, você rapidamente vai perceber os temas que eu mais me interesso, as coisas que eu mais gosto de conversar. Se você andar próximo de mim, se a gente sentar para tomar um café juntos e a gente tiver tempo para falar de coisas da vida, você vai perceber que muito rapidamente, em algum momento, eu vou falar de futebol, por exemplo. Eu gosto. É natural para mim. Eu assisto a jogos. Se eu não me cuidar, eu assisto resenhas esportivas. Eu ando no carro às vezes, minha esposa fala para mim: eu acho que você é a única pessoa que escuta a rádio FM ainda no mundo. E eu coloco nas programações em que eles estão falando dos jogos. E o rádio tem uma peculiaridade, porque você não vê a imagem, você só escuta, e muitas vezes os caras estão discutindo entre eles, são 3 falando ao mesmo tempo. E aí a Sheila no carro, ou a minha filha no carro, fala: eu não estou entendendo nada que eles estão falando, mas eu estou entendendo tudo. Eu gosto da confusão, da troca de opiniões, aquilo ali é um negócio que faz sentido para mim. Então falar disso é natural. Para mim não é um esforço. Né? O João gosta muito do Flamengo, né? Acho que eu vou ter que puxar um assunto. E aí, como é que o Zico tem jogado? Sabe aquela coisa de quem não entende nada de futebol? Vai associar Flamengo só a Zico, Botafogo só a Garrincha, Vasco só a Lanterna, não, Roberto Dinamite, isso. Por que eu falei Lanterna? Está errado. O Espírito Santo, queridos, quando visita o seu povo, ele devolve para a gente a alegria de falar das maravilhas de Deus. É natural falar daquilo que dá sentido para a vida. Terceiro movimento, o Espírito Santo devolve o propósito para as nossas conversas cotidianas, porque ele transforma conversas comuns em oportunidades missionais. Quantas oportunidades nós perdemos, irmãos? Pense comigo. Quantas vezes um colega de trabalho, de faculdade, um vizinho,
num dia de sol, na piscina, e você ali, querendo só aproveitar um pouco, se aproximou de você e começou a conversar e puxou algum assunto, e falou sobre algum aspecto da vida, falou sobre uma dificuldade no casamento, falou sobre um problema financeiro. E quantas vezes as nossas reações foram basicamente aquelas assim: é difícil mesmo, complexo, a gente não quer conversar. Ou então a gente entra na perspectiva da pessoa e começa a falar tudo o que ela diz, e concorda com tudo que ela diz, que a gente não quer ter indisposição. Quantas vezes conversas comuns são oportunidades missionais que Deus nos dá? Quantas vezes alguém vai sentar para falar sobre um problema do casamento e dizer: cara, as coisas estão ruins demais, a gente casa achando que vai ser de um jeito, e o tempo vai passando e tudo fica difícil, é briga, é discussão, é muito pouca recompensa para muito estresse, e sabe, sei lá, eu acho que eu ainda estou novo, e fico com esse sentimento de que as coisas estão meio que paradas na minha vida. Não sei, cara, às vezes dá vontade de seguir o que os colegas fazem de trabalho, sabe, os caras vão e se permitem mesmo. E aí você pode ter 3 opções. A primeira é se calar porque você não quer se comprometer com absolutamente nada, e você só vai falar assim: é difícil mesmo. A segunda é você ter um discurso moralista. E aí você vai dizer para o cara assim: rapaz, mas não faça isso, porque se você fizer isso, você não faz ideia do problema que você vai acolher para a tua vida. Sim, espiritualmente, o diabo está ali para atacar, isso aí é obra maligna. E às vezes a pessoa não entende aquela linguagem. Mas você pode também dizer para ele o seguinte: rapaz, você já parou para pensar que essa necessidade que você tem de satisfação, de prazer, de contentamento, de que as coisas sejam do seu jeito, na verdade são reveladoras de algo mais do teu coração, mais profundo? Cara, a Bíblia diz que nós fomos criados por Deus, para Deus, e que a gente só encontra plenitude da satisfação no relacionamento com Deus. Aí sabe o que acontece? A gente rompe com Deus, a gente despreza Deus, e a gente coloca sobre o cônjuge a expectativa de que ele realize em nós o que só Deus pode fazer para a gente. E quando não é no cônjuge, é no trabalho, é no dinheiro, é nas amizades. A gente vai colocando sobre outras coisas o que só Deus pode dar para a gente. Amigo, o que eu posso te dizer sobre isso é: eu posso passar pelos mesmos problemas que você, eu não tenho dúvida disso. Meu coração passa pelos mesmos desafios, por lutas semelhantes. Mas uma coisa eu sei: a solução não está no outro relacionamento, como não está em mais dinheiro, como não está no outro trabalho, como não está na viagem espetacular para um outro destino. A grande solução da vida está em me reconectar com Deus e encontrar nele o propósito. Você já parou para pensar que às vezes uma conversa dessa de 2 minutos, na mesa de um café, na beira da piscina ou no corredor do teu condomínio, podem gerar uma semente no coração de uma pessoa que vai ficar incomodada, pensando naquilo: por que ele falou sobre isso, por que ela falou sobre isso, e abrir-se ali uma oportunidade para o Evangelho ser pregado. 4º movimento: o Espírito Santo devolve a simplicidade ao nosso testemunho. Olha para o que aconteceu aqui em Atos 2. Eles não pregaram um sermão complexo. Depois Pedro vai pregar, e prega assim um sermão maravilhoso, mas aqui, esse primeiro momento que estamos lendo, não tem uma pregação elaborada. Eles apenas proclamaram as maravilhas de Deus. Eles abriram a boca para falar. Se você me escutar falando a minha história de conversão, eu acho que eu consigo destacar as maravilhas de Deus na minha história de conversão, na história da conversão da minha família. Mas curioso, falar me é algo natural, é muito espontâneo para mim falar. Mas se você tiver a curiosidade de um dia perguntar para alguém que você pouco ouve a voz, por exemplo, como meu pai que está sentado ali, e falar com ele assim: seu Roberto, me conta como é que foi a história de vocês com Jesus, você vai encontrar numa linguagem completamente diferente da minha
um testemunho das maravilhas de Deus, que ele pouco fala, e que quando ele fala, geralmente as pessoas dizem assim: você precisa falar mais disso, isso é muito lindo. Percebe? Deus não nos dá uma forma fixa de testemunho, Ele apenas nos devolve a simplicidade de testemunhar. Ele não está chamando você para se tornar um grande apologeta, um grande pregador, um grande ministro do evangelho. Não necessariamente Ele quer colocar um microfone na sua mão para você falar por 50 minutos para uma tribuna. Muitas vezes o que Ele quer é apenas te capacitar para, do seu jeito simples, abrir a boca e falar das maravilhas de Deus, e isso impactar alguém que não seria impactado da mesma forma pela pregação de qualquer ministro, de qualquer pregador, mas seria impactada pelo seu testemunho. Você tem pedido ao Espírito Santo que te conceda voz para testemunhar de Jesus? Quando você ora: Senhor, derrama do teu Espírito sobre a minha vida, Senhor, concede poder à minha vida, você pede estas coisas no sentido de Deus devolver a você, ou conceder a você, voz para falar de Cristo, que Ele capacite seus lábios, que Ele abra oportunidades para você. Quando você sai pela manhã e você vai cruzar com várias pessoas ao longo de um dia, algumas pessoas lidam com dezenas, até centenas de pessoas no único dia, outras com alguns menos. Você pede a Deus que te dê oportunidade, para que a sua vida não seja um desperdício de tempo, para que nos encontros você tenha a oportunidade de apresentar Jesus através do seu testemunho. Ou você percebe que o medo, a insegurança, a rotina pesada dos seus dias, a vergonha, tem silenciado o seu testemunho, e aí você não fala nada. Esse é o primeiro sinal exterior e evidente de um avivamento: uma igreja que volta a falar de Deus, uma igreja que volta a falar das maravilhas de Deus. Esse é o primeiro sinal de que a sua vida foi despertada pelo Espírito. Você não consegue deixar de falar de Deus e das maravilhas dele. O problema, e aqui eu caminho para a conclusão, o problema principal não é apenas o fato de que a gente se cala. Esse é um problema. Mas o principal problema é que nós não conseguimos ter uma voz que seja testemunha das maravilhas de Deus por nós mesmos. Sabe qual é o problema? Você não pode sair daqui hoje dizendo o seguinte: a partir de hoje, eu terei a minha voz estabelecida para dar testemunho de Deus. Todos os dias eu farei isso. E aí você então faz esse combinado com você mesmo, e a partir de amanhã, pronto, você conseguiu, você descobriu a sua voz para testemunhar. A gente pode tentar se motivar, nós podemos, e a igreja pode ter estratégias, treinamento, campanhas, mas sem o Espírito Santo, tudo isso tem a capacidade de produzir apenas ruído, barulho, mas nunca testemunho. Por que a gente clama por avivamento, irmãos? Porque nós não temos e não podemos desejar uma voz que seja propriamente nossa para falar de Cristo, mas nós precisamos de uma capacitação que vem do céu, de uma dádiva que vem do Espírito, de um poder que vem do alto e nos habilita para, ao falarmos de Cristo, do nosso jeito e em nosso contexto, seja muito mais do que apenas as nossas palavras, mas a palavra de Deus, através dos nossos lábios. Por isso Atos capítulo 2 é tão precioso, porque esse capítulo nos lembra que Deus nunca nos pede para testemunhar sem antes nos capacitar. Deus nunca pede que a gente abra a boca para falar dele sem antes nos capacitar para isso. Por isso a gente busca o Espírito, por isso a gente busca poder do alto. E aqui, irmãos, está a boa notícia do Evangelho para nós nessa manhã. Jesus é a garantia de que o Espírito Santo vem ao seu povo. Ele prometeu. Em Atos 2, no dia de Pentecostes, a promessa se cumpriu e o Espírito não ficou apenas sobre aqueles primeiros discípulos, mas ele foi derramado sobre a igreja. E todo aquele que nasceu de novo recebeu o Espírito Santo e tornou-se a habitação do Espírito Santo. Mas existe uma diferença em você ser morada do Espírito e você ter a plenitude do Espírito.
E o que nós devemos buscar agora, uma vez que Cristo fez por nós aquilo que não poderíamos fazer por nós mesmos, e o Espírito do Senhor veio habitar em nós, é pedirmos ao Senhor que Ele nos encha da plenitude do Espírito, que Ele nos encha do transbordar do Espírito Santo. Então, quando olhamos para a nossa timidez, quando olhamos para o nosso silêncio, quando olhamos para a nossa falta de ousadia no testemunho, a conclusão que devemos chegar não é: eu preciso tentar mais. Eu não quero que você saia daqui nessa manhã simplesmente pensando consigo: eu preciso tentar mais falar, eu preciso tentar mais testemunhar. Não, a conclusão que nós devemos chegar é: eu preciso me render mais ao Espírito Santo que Cristo derramou sobre a igreja. Eu preciso mais do Espírito, eu preciso buscá-lo, eu preciso, entendendo que Ele está disponível e não indisponível, me render a Ele, desejá-lo mais, e então naturalmente o próprio Espírito fará a sua obra em mim e através de mim. Talvez você se veja como esses discípulos antes do dia de Pentecostes: inseguro, incapaz, sem palavras, com medo, com vergonha, ou simplesmente indiferente. O Evangelho hoje te diz que o Espírito Santo não foi derramado sobre pessoas prontas, mas sobre pessoas que reconheciam que não estavam prontas. Então, se você se sente assim, despreparado, que boa notícia, porque a Bíblia diz que o Espírito não foi derramado sobre gente espiritualmente notável, mas sobre gente amedrontada, acovardada, emudecida pelo medo, insegura demais, gente que não apenas os outros consideravam incapazes, mas talvez eles mesmos consideravam a si mesmos incapazes, e foram por Deus capacitados. O Espírito Santo veio sobre gente simples, limitada, gente que tinha falhado, gente que tinha negado Jesus. Lembra de Pedro? A gente semana que vem vai olhar para a pregação de Pedro, como um homem que com tanta covardia negou a Jesus 3 vezes, prega com tanto destemor aqui nesse capítulo 2 de Atos, como nós veremos no próximo domingo. E é por isso que o Espírito Santo pode vir também sobre nós, porque nós somos incapazes em nós mesmos, limitados em nós mesmos, tímidos em nós mesmos, fracos em nós mesmos. Por isso precisamos de um poder que nos capacita, por isso precisamos do Espírito, e Ele está disponível para todo aquele que busca. Então, hoje nós devemos orar pedindo ao Senhor: Senhor, encha-me com Teu Espírito. O Espírito que mora em mim, encha-me dele, faz de mim uma testemunha, não por habilidade humana, mas por graça que me faz proclamar as maravilhas do Senhor. Peça isso a Deus, sabe? Peça isso a Deus. Talvez você olhe para você hoje e diga: isso é impossível, eu não consigo me ver como alguém que vai abrir os lábios para falar de Jesus, e isso vai impactar a vida de alguém. Mas não é o que você consegue fazer, é o que Deus quer fazer através de você. Se você precisa de alguma evidência de que a fraqueza humana não limita a Deus, pelo contrário, é o início do agir de Deus, lembre-se de que nessa manhã você está cultuando a Deus numa igreja, debaixo de um auditório, que pela lógica humana seria uma impossibilidade existir. Mas a igreja, ela nasce no coração de Deus e é estabelecida pelo poder de Deus, e ela segue avançando por esse mesmo poder. E o que Deus está fazendo, irmãos, Ele não está fazendo apenas institucionalmente, sabe? Se você é da Plena Rio, não é apenas assim: Deus vai usar o culto da Plena Rio. Deus vai usar você. Você acredita nisso? Deus vai usar você. E não é necessariamente que Deus vai usar você para fazer com que uma outra pessoa, através de você, chegue aqui na Plena Rio. De repente, o lugar onde você tem contato e convive com essa pessoa está a muitos quilômetros de distância daqui. Há maravilhosas igrejas perto daquela pessoa, mas você vai ser o canal através do qual Deus vai alcançar uma vida. E você vai dizer: mas eu nunca preguei, eu nunca fiz um curso de teologia,
Eu não sei o que é hermenêutica, exegese, apologética, homilética. Eu não estudei essas coisas. Eu gosto de ouvir assim uma boa pregação, um sermão bíblico, mas eu não conheço essas coisas. Deus capacita você do seu jeito, usando quem você é, a linguagem que você tem, para que o seu testemunho sobre Cristo seja alegre, fiel, verdadeiro e eficaz. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos falar com o nosso Deus nessa manhã, pedindo por isso. Senhor, como falamos aqui tantas vezes nessa manhã, nós não conseguimos sair desse lugar com uma autodeterminação que nos faz dizer que, a partir de agora, vamos falar de Cristo, custe o que custar. Podemos fazer isso, mas se for apenas um esforço humano, nós incorremos no risco de falarmos sequer daquilo que vivemos, falar de uma presença que transforma a vida que não temos buscado. Mas se o Teu Espírito vem, Senhor, e quando o Teu Espírito vem sobre nós e nos leva além de nós mesmos e nos faz transbordar, o Teu Espírito toca nossos lábios, Senhor, e toda a nossa comunicação ganha mais propósito. Seremos capazes de abandonar até mesmo as tolices das redes sociais que a gente, com tanta alegria, compartilha e conversa, e vamos pensar mais no propósito de poder falar daquilo que confere sentido para a vida, poder para o ser humano, esperança para os dias duros. Senhor, sem avivamento, sem um derramar poderoso do Teu Espírito, todo o nosso esforço é apenas cansaço. Abre, Senhor, os céus sobre a Tua igreja e derrama do Teu Espírito. E nos capacita com poder de tal forma que não apenas o nosso coração sinta o calor da Tua presença, mas também os nossos lábios se abram em testemunho do Evangelho. Senhor amado, rompe com o silêncio do Teu povo. Devolve voz à Tua igreja, Senhor. Não, Senhor, uma voz que bota no palco protagonistas humanos. Que a glória seja devolvida a Ti, Senhor. Para que as igrejas não sejam mais reconhecidas como a igreja de fulano, a igreja de ciclano. Que a igreja seja vista como Tua somente, Senhor. A igreja de Jesus, a igreja onde Jesus é proclamado, desejado, exaltado. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito Santo. Encontra nessa manhã no nosso coração um desejo sincero por mais de Ti e sacia-nos, em nome de Jesus.